Eu não sei se é o seu caso, mas talvez você já tenha pensado em, 2025 eu queria trabalhar com a internet, eu queria ganhar uma renda extra de uma forma diferente. Eu tô aqui para te apresentar uma possível solução, tá? Você sabia que é possível você trabalhar de casa, fazendo vídeos para o YouTube de um jeito muito fácil, de um formato muito simples de fazer, que é o formato React, que é o formato que eu faço, onde você reage a vídeos, emite sua opinião ali para as pessoas e você, consequentemente, consegue ter um canal monetizado e ganhar uma grana com isso? Se você tem vontade de aprender como fazer isso, eu acho que eu posso te ajudar. Eu criei um aulão de React, que é uma aula de 1 hora, onde eu te ensino do zero, né, do iniciante até você ser plenamente capaz de criar um canal parecido, tá? Obviamente com as suas características. Muitas vezes, quando a gente está pensando em criar um canal no YouTube, a gente fica, mas por onde eu vou? Por onde eu começo? Então, foi pensando nisso que eu criei esse aulão de React. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre isso, aqui embaixo na descrição tem um link para o site. Lá você tem um vídeo onde eu explico um pouco melhor. Clica nesse link aí, que por um preço muito acessível eu posso te ensinar como fazer isso, que é o que eu faço, tá? E acho que pode te ajudar muito. Muito bem, vamos lá. Ian Neves está sorrindo por quê? Porque ganhou um processo contra a Jovem Pan. Bora ver isso no Vilela. Mesmo modelo com C-Spank de professores, a mesma coisa que eu falei, de professores, porque muito professor, mesma coisa, atende a distância. 40k limpo, nossa, 40k limpo, queria. Eu com 40k limpo agora, porra, eu não estaria aqui. Professor de língua, por exemplo. É raro você ver um professor de língua que atende em algum lugar hoje em dia. Geralmente é aula particular de inglês, espanhol, francês, à distância. Advogado atende à distância. Eu processei a Jovem Pan e ganhei. Meu advogado foi à distância, por exemplo, né? Inclusive, é uma pena que você não aceite segundo presente, que eu imprimi o processo ganho assim. Advogado EAD? Olha aí que delícia. A gente dá pra você colocar aí Manda aí. Manda que eu coloco. Sabe, eu processei por causa de uma coisa que o Thiago Pavinato falou sobre mim. Você lembra o que é? Claro que eu lembro. Como esquecer? Eu lembro, né? Como esquecer? Eu não sei, Lene, você viu aí no chat muita gente falando um gay isso, gay aquilo? Sim. Você estranhou isso? Eu acabei de ler um aqui, comentei com o Léo aqui. Não, na hora que a gente anunciou a agenda, né? Exatamente. Foi isso? Então, o que acontece? Eu adoro essa história, cara. Que bom que eu consegui puxar Pavinato ou Pavanato? Pavinato. Da Jovem Pan. É a vitória do trabalhador, né? O âncora da Jovem Pan. Sei. Que era, né? Não é mais. Ele foi demitido pela Jovem Pan. Inclusive, a Jovem Pan perdeu o processo para um cara que já tinha sido demitido, que deve ser maravilhoso. Né? O Pavinato, eu fiz um vídeo com a Carol Sardá, inclusive. A gente tava falando sobre Falando na bendita... Nossa, Super Saiyajin. Lei Maria da Penha. E aí tem um trecho de um vídeo de 4 horas que eu falo assim... tem gente que não tem o direito de se expressar. Por exemplo, o Bolsonaro não tem o que falar sobre a pandemia. Pra nós marxistas, tem gente que tem mais é que calar a boca. Eu só falei isso. Tá. Eles fizeram uma matéria inteira sobre mim, falando sobre como eu estou querendo... Calar, como eu não quero que pessoas que pensam diferente de mim não falem, que não foi o que eu falei em momento algum. Só que aí o Pavinato, ele vai e lança braba. Ele fala assim, um gay desse aí falando que é comunista. Vilela, eu não sou gay, cara. Ai, que delícia o verão. Eu nunca disse que eu sou gay. O cara supôs que eu sou gay. Por que será? E não sei, velho. E ele faz uma análise longa pra caralho. Eu tô tentando pensar qual é o raciocínio também. Ele faz uma análise inteira. Assista um vídeo, tá? Ele faz uma análise só sobre como ser gay e comunista é contraditório. Eu não sou gay. Ou seja, toda análise tá errada por causa inteira, a análise inteira. Ele fala, não, porque o Stalin ia te matar se você fosse gay. Eu não sou gay, cara. E aí, por isso que... Mas você sabe que ele ia te matar, tá? Mas eu não sou gay. Mas ia te matar ou não? Eu não sei, eu não sou gay. Todo lugar que eu vou, porque eu fico, na minha live, eu fico soltando o áudio dele falando um gay isso, um gay aquilo. Agora entendi, Eu devia ter avisado, porque... Pois é. A gente rindo aqui no chat. Então, até superchat. Só porque ele tinha o cabelo grande. Eu também acho que era por isso. Tem aqui chamando você de gay. Eu fui num podcast uma vez e aí o cara me pegou assim, falou, oi, isso nunca aconteceu antes, cara. Não sei, a gente tá tendo um ataque de homofobia no chat. E aí eu falei, puta, a galera tá falando da coisa do um gay lá por causa do Pavinato. E o pessoal tá achando que é ataque. Eu devia ter avisado, desculpa, né? Então, assim, todo mundo um gay aí no chat, né? Porque... Cara, por que será que ele tirou essa? Ele já veio aqui, podia ter perguntado se soubesse. Por que você acha que... É que mais pra frente ele fala assim... Depois de 10 minutos falando, ele fala...
Também não sei se ele é gay. Aí eu fico tipo, depois... Então, assim, maravilhoso. Ele me deu, assim, uma pérola e eu ganhei o processo, inclusive. Então, exato. Nossa, eu tô vendo ali, ó. Jovem Pan News aí, maior financiador. Maior Pix do canal foi a Jovem Pan. Não consigo... Obrigado, Tutinha. Manda aí. O Suami Stelo, ele mandou aqui o seguinte: o que significou na prática o não apoio da burguesia industrial ao projeto de industrialização da Dilma? Como foi o não apoio para a baixa de juros e a oferta de crédito e incentivos fiscais? Pois é, o que eu falei, acho que contempla um pouco disso. Uma das coisas que a gente tem que investigar, e é um pouco de matéria de controvérsia, é o porquê. Porque a gente tende a esperar que a burguesia industrial vá se beneficiar das políticas que tendem a industrializar o país e dar mais autonomia. Mas foi o que eu falei, retomando aqui. Algumas das hipóteses são o repique da crise de 2011. Então, 2008 a gente teve a crise internacional, né? E em 2011 essa crise deu uma retomada internacional e isso atingiu o Brasil também, né? E aí, o primeiro ponto de insatisfação dos industriais com o governo Dilma foi a política de valorização do salário mínimo vinculada à crise, que é uma coisa que bota pressão nos lucros. Então, esse é o primeiro ponto de desconfiança. Algumas outras hipóteses são porque a Dilma estava fazendo um projeto, digamos assim, que visava a interferência do Estado numa política de industrialização, é possível que houvesse a desconfiança de intervenção nas próprias indústrias. Entendi. Numa indústria que está muito acostumada a ter governos que não interferem nos seus interesses. Né? Ou uma troca de burguesia. De um setor vai vir de outro. Provavelmente, com a industrialização. Como é que a gente vai saber, pensando na cabeça do burguês industrial, como é que a gente vai saber que o meu setor vai ser beneficiado? Privilegiado, vai vir outro. Então teve essa desconfiança geral. E eu acho que a hipótese mais forte, na minha opinião, é muito difícil dizer onde começa a burguesia industrial e termina a burguesia financeira. Essa, para mim, é a hipótese mais forte. Porque, de verdade, boa parte das indústrias tem bancos próprios. Tem setores financeiros. Faz sentido, cara. Eu sempre falo uma coisa aqui, chat, e ainda não vi alguém conseguir me convencer do contrário, cara, que é o burguês brasileiro, o rico brasileiro, ele adora ganhar dinheiro com o status quo e não com trabalho. O trabalho é só, muitas vezes, um disfarce para dizer que trabalha. Então, o que é o disfarce? Então, eu abro um CNPJ de alguma coisa para poder dizer, olha só, eu tenho empresa, mas onde o cara ganha dinheiro mesmo é ser um intermediário. É comprando um negócio por 1 e vendendo por 10. Tá? Geralmente num mercado que não tem concorrência. E qual é o ápice disso? É rentismo, tá ligado? Então qualquer coisa que vai impedir esse cara de comprar por 1 e vender por 10, o cara vai ficar puto. Ah, mas se ele verticalizar, se ele continua tendo margens legais, ele não quer verticalizar. O lance é esse, ele não quer trabalhar. Ainda que ele diga que eu sou puta defensor do trabalho. Vamos dar exemplo do que aconteceu aí com o lance da taxa das brusinhas, que foi apoiada por grandes ricos do Brasil, né? A véia do Magalu, o velho da Havan. O que esses caras estavam protegendo? O seu direito de comprar por 1 e vender por 10. Eu não quero concorrência nesse sentido. Eles podiam, então, verticalizar de alguma forma? Podem, mas eles não querem. Por quê? Porque eu quero ficar na maciota, irmão. Tá ligado? Não querem. Vários setores do Brasil poderiam, ao longo da história, já ter verticalizado sua maneira de produzir. Mas não, eu quero o jeito mais fácil possível. A tesouraria, tesouraria, acho que eles falam até, eles lidam com o setor financeiro e têm aplicações eles próprios. Isso é curioso, né? Pensa nisso, ó. Até o chat tá mandando aqui, ó. O primeiro carro do meu pai, em 2001, o financiamento já foi pelo Banco Fiat. Então você pensa nisso, né? Como pode, né? Uma indústria de automóveis, e a gente tem isso em todas elas, né? Indústria de automóveis, na de moto, tem lá Banco Honda e tal. Como é que esses caras têm banco, mano? Por que eles têm banco? É isso. Uma outra hipótese que nossa burguesia estava muito acostumada a lidar com os juros altos, então ela se adaptou aos juros altos, e quando os juros abaixaram, ela teve os seus negócios prejudicados. Aí eu vou dizer que eu não sou economista e eu não sei dizer se isso se confirma. Mas pra mim, essas são hipóteses, todas essas hipóteses elas podem ter trabalhado juntas, né? E isso favoreceu muito as bases que acabaram se consolidando para derrubar a Dilma num pacto com o Supremo, com tudo, como aquele áudio famoso que vazou, né? Fala, Leni. Ó, tem uma alguém perguntando se comunista come criancinha ainda? Você sabe de onde veio essa história? Eu expliquei essa história da outra vez.
Cara, eu não lembro. Qual que foi a Tem muito a explicação? ver... Eu já vi gente contestar isso, São mas... cartoons, umas charts da época? Não, tem a ver com o Holodomor. Eu não sei se você já viu essa história do Holodomor. Sim. Eu já vi gente contestar essa Verdade, hipótese. tem a... Mas eu tenho quase certeza que o Holodomor teve muito a ver com isso. Porque na época que estava acontecendo a fome na Ucrânia, os jornais dos Estados Unidos começaram a reportar essa fome para fazer oposição à União Soviética. E um dos jornais, que era do cara até que dizem que inspirou o Cidadão Kane, era o maior conglomerado de comunicação, que era o... me esqueci o nome agora do cara que era dono dos jornais lá. Uma espécie de Assis Chateaubriand dos Estados Unidos. Ele começou a publicar uma série de matérias falsas, e totalmente falsas, dizendo que pessoas foram pra lá e testemunharam cenas de canibalismo. Inclusive, como o Trump falou de comer cachorro aí em alguns estados aí, Sim, nessa eleição. ele falou da Califórnia. Não foi, né? Que estado que ele falou que os imigrantes estão comendo cachorro? Então ele falou, e aí foi desmentido na hora, né? Não, é mais bizarro, porque nos depoimentos lá desse jornal, que eu esqueci o nome, ele falava assim, a gente foi nas fábricas, e nas fábricas tinha cartazes dizendo, não coma seus filhos. Sabe quando a gente achou esse cartaz? Nunca, esse cartaz nunca existiu, sabe? O que acontece a fome foi muito grave, matou muita gente, foi muito trágica, mas eles instrumentalizaram isso pra fazer o máximo de Será, oposição cara? possível. Eu não sei se foi isso. Vê se depois você acha na internet alguma outra explicação. A pessoa que me disse que Tem não- alguma outra? Você já ouviu outra explicação? Além dessa? já vi que foi por conta da intentona comunista. Sabe a intentona Sei. de... Mas qual a relação? E a pessoa que falou isso tinha até um argumento forte. Ela falou, você já ouviu algum outro país falar essa coisa de comunista comer criancinha? É só aqui? Assim, eu não sei se é só aqui, mas eu nunca ouvi. Você já ouviu? Eu nunca ouvi. E eu vi só no passado, né? Só quando Não, era hoje em moleque. dia é uma coisa hoje que em não... dia, a galera Então, vem. aí essa pessoa disse que é um boato que surgiu durante a intentona comunista. Ah, tá. De que os comunistas promoviam canibalismo, etc. É uma coisa tipicamente brasileira, digamos assim. Tá. Eu achava que tinha a ver com a propaganda do cartazes soviéticos de não coma seus filhos. Mas será que isso foi levado a sério em algum momento ou era piada só? Do qual? Do pessoal acreditando. Porra, o Brasil, cara, a gente acredita em cada coisa, Vilela, porra. Realmente, Sabe que será eu não sei? Tem até aquele... Porque eu não acreditava. Não sei se alguém chegou a acreditar Qual nisso. que é aquela novela que tinha um comunista? Ah, putz. Qual que é a novela? É uma novela relativamente antiga. É o Ilha do Furacão, tem um comunista. Enfim, tem uma novela que tem um cara que é comunista e tem uma cena super famosa que ela fala, você é comunista? Sou. E você come criancinha? Ele fala, sim, com batata. E aí é tipo, pra você ver como isso tá imbricado na cultura brasileira, assim, de comunista comer criancinha. Sim. Manda, Tava manda, procurando aqui, tem um monte de teoria aqui. Pois Tem é. várias. Tá. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Ted André. Ele falou o seguinte: como você vê o racismo de Karl Marx expresso em cartas para Engels em relação à luta pela igualdade expressada no seu manifesto comunista? Eu vou citar o Huey Newton pra falar isso. Huey Newton foi o principal dirigente do Partido dos Panteras Negras e quando ele era perguntado isso, ele tinha uma resposta bastante categórica. Resumindo o que ele fala, eu não posso me importar menos com a opinião pessoal do Karl Marx. O que acontece é que o Karl Marx legou um método de análise da realidade que foi fundamental, inclusive, para o combate antirracista travado em todo o século XX. Então, se eu sou um marxiano e sigo os passos de Marx tal qual os muçulmanos seguem os passos do profeta, aí o racismo de Marx me interessa. Como eu não sou um marxiano, e o que eu acho de mais importante do Marx é o seu método, o seu legado científico, o seu avanço da compreensão da realidade, o racismo do Karl Marx fica relegado à esfera pessoal dele, porque esse racismo não é manifestado dentro da sua teoria, diferente de outros teóricos. Mandou a pio, hein? Respondeu bem, hein? A própria teoria de análise da realidade do Marx legou, por exemplo, a União Soviética a ser o primeiro estado antirracista da história da humanidade. E não era um estado não racista, era um estado antirracista, que se vangloriava de ser pluriétnico, que se vangloriava de ter várias culturas, várias raças e várias línguas dentro da sua composição de república. Esse mesmo método fez isso, e esse mesmo método fez com que a luta antirracista em todos os continentes avançasse a passos muito largos, com um método extremamente rigoroso. Essa é a resposta que o Huey Newton dos Panteras Negras dava, e eu acho ela muito categórica, sabe? Muito categórica. Muitas vezes isso é utilizado para
É como se fosse uma espécie de haha, peguei você, olha só, você é antirracista, mas o Marx era racista. De fato, em cartas privadas que ele manda pro Engels, ele principalmente é racista com o La Salle, que é um cara que eu falei. Lá atrás. Que é um cara que tinha cabelo crespo, tinha pele escura. E ele de fato é racista com o La Salle. E ele também tem posições que a gente pode interpretar como racistas a respeito de certas colônias. Mas isso vai desaparecendo conforme o tempo vai passando. E, de novo, a ciência que ele legou para a humanidade transformou o movimento trabalhador em um movimento antirracista. Com, inclusive, a União Soviética, já em 1920, sendo o primeiro estado antirracista da história da humanidade. Tá aí. Ian das Neves, mais uma vez brilhante. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.